Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de pandemia. Aqui nos nossos estúdios quarentênicos está a Eleonora. O Rodolfo. E do lado de lá da telinha, conversa com a gente hoje a cineasta Petra Costa. Antes, porém, a gente quer aqui do Tutameia, a Eleonora e eu, e tenho certeza que a Petra também se soma a isso, a gente quer mandar o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa solidariedade a todas as famílias, aos familiares, parentes, amigos, namorados, namoradas, amantes, filhos das vítimas do coronavírus no Brasil. É uma pandemia que aqui no Brasil atingiu o nosso povo de uma forma especialmente grave, aguda e ampla, por causa da atitude que muitos consideram criminosa do governo federal de negar a pandemia, de dizer que era uma gripezinha enfim, não fazer praticamente nada. Os investimentos feitos demoraram para acontecer e, enfim, o resultado é que o Brasil tem hoje, segundo os números agora das 13 horas do consórcio de imprensa, o Brasil tem hoje 120.976 mortes por causa da Covid-19. São 3.886.157 casos. É o segundo país do mundo na pandemia, e todos os números, qualquer comparação que se faça com a pandemia em outros países no Brasil, vai se revelar a incúria, a inépcia, a incompetência do governo brasileiro no trato da pandemia. Internamente, isso também acontece. São Paulo, o estado de São Paulo, passou hoje o número de mortes por Covid-19 registrado pela Espanha em toda a pandemia. Hoje, o estado de São Paulo ultrapassa o número de 30 mil mortos pela Covid, são 30.014, segundo os registros da CONAS, contra 29 mil mortos registrados na Espanha. Enfim, enquanto isso, é exatamente o estado onde abre os shoppings, academias, praias. Né? Enfim, é isso. A gente quer, de novo, registrar a nossa solidariedade aos familiares, parentes e amigos das vítimas da Covid-19 e aos que estão doentes, né? E, ao mesmo tempo, a nossa indignação e a nossa angústia contra o tratamento que o governo federal e muitos governos estaduais estão dando a isso. Leonora. Bom, acho que nós vamos falar sobre isso com a Petra também, sobre essa situação no Brasil. Hoje, dia 31 de agosto de 2020, justamente 4 anos depois da votação no Senado que tirou a presidente Dilma da presidência. E você estava lá, você acompanhou, você fez o Democracia em Vertigem, você estava lá acompanhando. Eu queria que você começasse falando um pouco desses 4 anos, né, que se passaram exatamente hoje. Como é que você vê a questão toda do Brasil? Nossa, é meio inacreditável que se passaram 4 anos já, porque a sensação é que a gente está preso naquele mesmo momento, ao mesmo tempo numa espiral vertiginosa, mas que enfim, desde março de 2016 a vertigem não para. E é a crônica de uma tragédia anunciada, né? Porque acho que todos os elementos que me fizeram querer fazer o Democracia em Vertigem estavam tão evidentes na primeira manifestação que eu filmei, que ali estava o ovo da serpente do bolsonarismo, né? Aquelas manifestações a favor do impeachment eram muito mais do que só a favor do impeachment, elas eram manifestações muitas vezes contra a democracia, a favor de um Estado policialesco, contra a política, e a favor de prender todo mundo que pensasse diferente dos manifestantes, como fica claro na manifestação que aparece no começo do filme, em que
uma manifestante aplaude um menino que estava sendo escoltado para fora da manifestação, e eu pergunto por que ele diz, ela disse porque é um manifestante do PT e tem que ir para a cadeia. E aí aquele poema que diz, né, começa sendo um judeu, daqui a pouco chega dentro da sua casa, e acho que a pandemia é uma expressão mais extrema disso, né, que a gente não imaginava, mas que deixa muito claro o projeto quase de necropolítica, quase não, total de necropolítica desse governo, em que ninguém, a não ser talvez a família dele, talvez nem mesmo ela, tem direito à vida, à preservação da vida. Um governo que não tenta proteger a vida de nenhum de seus cidadãos, pelo contrário, né? Tenta facilitar a morte dos seus cidadãos. Então, era o pior pesadelo que eu poderia imaginar, mas que já havia presente naquela manifestação e que se consumiu no golpe, que enfim, teve seu fecho final no dia 31 de agosto. Sempre foi muito mais do que simplesmente o governo Dilma. Era um desejo de preservar a democracia, mas que, infelizmente, os interesses econômicos brasileiros não quiseram preservar, nem os interesses políticos. Você falou que de elementos que já estavam presentes ali naquela manifestação, que foram se manifestar mais claramente depois. Podia comentar um pouco mais sobre que elementos eram esses? Bom, os carros de som que estavam presentes naquela manifestação, na sua maioria, tinham ao microfone policiais militares ou membros do Exército que falando da importância da polícia, da importância uma frase que eles falavam, por exemplo, eles incitavam ao ódio, né? A cena que eu lembro com mais clareza é esse policial militar em cima do carro de som falando, tá vendo aquele menino de vermelho? Ele merece apanhar. Não estou falando para bater, mas ele merece apanhar. Não devia estar aqui. Essa corja de gente que fez 2013, que não respeita a polícia. Também tinha aquela coisa, aquele ritual que você ia ver em todas as manifestações, dos manifestantes cumprimentando a polícia e tirando selfies. Tinham aqueles zumbis com a cara do Lula, da Dilma e outros membros do PT, meio mortos-vivos, né, incitando a morte. Tinham caixões, não só com os políticos do PT, mas também com alguns membros da Suprema Corte. Então, uma adoração à morte. Eu lembro que eu saí com a impressão de que a pessoa mais sensata que eu tinha encontrado naquela manifestação eram os membros que defendiam a volta da monarquia, porque pelo menos eles eram a favor da Lei Áurea. Enfim, uma piada, mas... Não, e outra coisa fascinante que ficou muito clara para mim naquelas manifestações era que quando eu perguntava quem é a maior liderança política no Brasil hoje, muitas pessoas já respondiam que era o Bolsonaro. E a única resposta era ou Bolsonaro ou Moro. Então, esse projeto já foi ficando muito claro, assim, desde lá. E o que mais me impressionou é como a imprensa, naquele momento, celebrava essas manifestações, né? Tinha o guia da semana da Folha que dizia programação de domingo e na manifestação. Enfim, a Globo que mostrava com muita ênfase essas manifestações e celebrava como uma manifestação patriótica e pró-democracia, e não via, ou procurava não ver, ou ignorava,
esse ímpeto realmente antidemocrático que estava muito presente ali. Você falou de adoração à morte. Você acha que isso caracteriza também o governo Bolsonaro, ou o próprio Bolsonaro, e como isso se expressa? No E daí, né, em todas praticamente todos os comentários dele a respeito da pandemia, né, e daí eu não sou coveiro, as pessoas... Tem uma fala, né, que ele fez quando ele era ainda deputado, que ele estava tentando legalizar um remédio um remédio que teoricamente era para a cura do câncer, e quando questionado se ele realmente funcionava, ele falou: não sei, a minha especialidade, eu sou do exército, minha especialidade não é curar, mas é matar. E as falas, né, dele, dos seus correligionários, atira na cabecinha e mira, bandido bom é bandido morto. Existe uma adoração à morte muito clara, né? Assim, as próprias camisetas na época da campanha dele tinham caveiras, esse grito de guerra que eles usam, selva, nas manifestações que seguem acontecendo, é a lei do mais forte, né? E que o resto morra. Agora, de lá para cá, como é que você... a gente passou por um período, enfim, da posse do Bolsonaro, da destruição que se seguiu, de toda essas políticas nefastas para o Brasil, mas é incrível, ele continua ainda com apoio, inclusive, segundo as últimas pesquisas, até melhorou em razão do auxílio emergencial. Como é que você vê essa situação hoje? Como é que isso poderia ser filmado? Há uma adesão ao fascismo na população ou não? Isso é passageiro. Alô? Oi? Deu. Oi, cortou um pouquinho. Não. Então, como é que essa estética consegue, ou essas políticas conseguem adesão e seguem ainda com apoio, com algum apoio popular? Bom, tem a grande ironia, né, dele ter sido contra os R$600, ele queria um apoio de R$200, e agora ele leva todo o crédito a essa política que ele não apoiou, enfim, acabou sancionando. E pelas entrevistas que eu tenho feito, que eu tenho entrevistado algumas pessoas, e elas realmente sentem que a vida delas está melhorando ou está indo bem por conta dele, tem a impressão de que ele é a favor dos pobres e a imprensa, a mídia é contra, por isso a imprensa, a mídia contra ele, e ele está virando assim, reconquistando a popularidade, se tornando um herói nacional dentro dessa crise para as camadas mais pobres agora, graças a essa política que tem, cujos autores são da oposição. Então é muito irônico e triste. E isso é um lado, né, da moeda. O outro lado da moeda é que eu acho que houve durante 3, 4 anos uma campanha tão grande contra a classe política, contra a política em geral, por parte dos meios de comunicação, que hoje em dia, assim, os políticos estão muito deslegitimados, e também por uma campanha de fake news e um uso muito estratégico que eles têm dos meios do WhatsApp, dos meios da mídia social. Esses meios de comunicação que estão transmitindo os fatos, né, relativos ao que o Bolsonaro não tem feito em relação à pandemia, acho que tem menos credibilidade do que tinham antes. As pessoas, enfim, os bolsonaristas
acreditam que qualquer coisa que sai em qualquer meio de comunicação minimamente confiável é fake news. Então, é uma estratégia muito eficiente de desinformação, aliado a essa campanha de desinformação que não para desde a campanha a presidencial dele, né? Então, a gente vive nessa realidade paralela, juntando essas duas coisas. São mundos que não se comunicam. Os anti-bolsonaristas não conseguem entender como os bolsonaristas seguem sendo bolsonaristas, e os bolsonaristas não conseguem entender o outro lado também. Vivem realmente em realidades paralelas e a gente não consegue furar essa bolha. É um desafio enorme, não só no Brasil, mas para a democracia mundial nesse momento, porque o mundo inteiro está vivendo esse fenômeno, né? Assim, das consequências nefastas que as redes sociais têm tido nas democracias. Nesse fim de semana, a gente viu exatamente manifestações em vários países, exatamente nesse sentido que você está falando agora, em Paris, em Berlim, nos Estados Unidos, em vários pontos dos Estados Unidos, as manifestações contra o uso da máscara, contra até, ou denunciando que a epidemia não existiu, que foi uma manipulação dos governos, enfim, e também contra os políticos, né? Talvez a mais evidente disso tenha sido a de Berlim, com a tentativa de invasão do parlamento, né? Pois é. E, enfim, YouTube, Facebook, Twitter, começou um processo dentro do Congresso americano de finalmente questionar e colocar essas corporações contra a parede, mas ainda está muito no início. Eu acho que só quando isso realmente tiver acontecido, não sei quanto tempo vai levar, que a gente vai ver uma mudança de fato nessa erosão global democrática, porque eles criaram um monstro aí que eles não querem assassinar porque ele dá lucro. Dá lucro? Dá lucro, porque tem eu recomendo para quem for fluente em inglês um podcast do New York Times que chama Rabbit Hole, Into the Rabbit Hole, dentro do buraco do coelho, que fala faz alguns estudos de caso sobre a quantidade de pessoas que foram radicalizadas para a extrema-direita através do YouTube, né? Que foi mais ou menos em 2015 que um programador francês descobriu que se ele mexesse nos algoritmos de tal forma, as pessoas iam ver vídeos por muito mais tempo. E isso era porque o YouTube geralmente te direcionava para vídeos que eram semelhantes aos vídeos que você tinha visto antes, e aí ele começou a te direcionar para vídeos que eram um pouco diferentes. Então, e geralmente acabava sendo um pouco mais radicais. Então, tem um caso de um menino que começou a ver vídeos sobre anti-establishment, ele era meio punk e tal, e aí acabou vendo vídeos pró-racismo, pró-fascismo, pró-valores da extrema-direita e se tornou um cara de extrema-direita sem perceber, assim, por causa dessa mudança de algoritmo. E algo que aconteceu muito, e esse programador foi percebendo que ele estava gerando esse fenômeno global e que milhões de pessoas estavam se radicalizando porque ele não permitia ver o lado oposto. Então ele usa o exemplo que ele percebeu isso nas manifestações do Egito, que foram em eu falei 2015, mas ele percebeu isso em 2011, que foram nas manifestações do Egito. E ele viu que quem estava vendo vídeo de manifestantes não via os vídeos da polícia e vice-versa, você ficava vendo só do mesmo conteúdo. Então, a partir de 2011, ele foi vendo que isso estava radicalizando de uma forma muito pouco saudável as sociedades. E ele tentou fazer com que o YouTube mudasse essa política e não conseguiu e acabou se demitindo. E
enfim, e hoje o YouTube diz que a presidente do YouTube disse que percebeu isso, faz uma meia-culpa, mas não dá para saber até que ponto é real, porque realmente dá lucro, entendeu? As pessoas ficam muito mais tempo acessando a plataforma do YouTube, ou engajando no Facebook, por conta desses conteúdos radicalizados. No Facebook é diferente, né? Por conta dos anúncios, e você não tem transparência de quem está anunciando, e tem muito mais interesse, eu acho, de bilionários de direita em estar financiando campanhas, seja do Trump, seja de outros, seja do Bolsonaro aqui, do que bilionários de esquerda, que são mais raros e acabam, como Soros, como o Midiar da vida, tendo mecanismos muito mais transparentes e com ONGs, então demora mais tempo. Enquanto o Koch da vida, os irmãos Koch ou os Mercers depositam tantos bilhões na conta do Bannon, está feito. Petra, vamos voltar para o Brasil aqui. São duas perguntas em uma aqui. É sobre a oposição. Você caracterizou aí esse avanço que está se vendo aí do Bolsonaro, pelo menos nesse momento, né? Como é que você avalia o comportamento da oposição a Bolsonaro hoje? Está pegando o que é principal, não está pegando, está perdida em pensamentos a respeito de eleições municipais? Enfim, qual é a sua avaliação da atuação da oposição, ou talvez até a falta de atuação da oposição hoje? Uma pergunta. E a outra é a comparação, como se compara o comportamento da oposição hoje ao visto no processo de impeachment da Dilma, no processo do golpe que derrubou a Dilma em 2016. Bom, acho que a oposição conseguiu essa vitória, né, da renda mínima, que foi louvável, mas em termos de criar outras narrativas e uma oposição mais forte ao Bolsonaro, acho que deixa muito a desejar, porque ela continua, a minha impressão é que ela continua extremamente fragmentada, num momento em que, enfim, acho que nesses momentos de crise tem oportunidades muito grandes para virem narrativas fortes de ressignificação, né? E isso não aconteceu por conta dessa desunião e por conta de uma falta de narrativa que também faz parte de uma crise global da esquerda, que não quer, acho que não sabe, talvez, que ideologia sugerir, que solução sugerir para a crise global. Talvez não saiba se radicaliza ou se tenta criar mais alianças, então fica no meio do caminho muito perdido e também tem essa questão, esse dilema, né, das questões identitárias, que são super importantes, mas que alienam boa parte da população trabalhadora branca, mais conservadora, ou mesmo negra, mais conservadora, que é anti-aborto, anti-feminismo, anti-pauta gay. Então, acho que tem uma crise que eu não acho que é só do Brasil, mas mundial, das esquerdas, assim. E também uma desorientação, né, do que fazer nessa nova era em que as redes sociais pautam a política. E a comparação com o comportamento da oposição hoje e o que foi visto no processo de impeachment, é possível fazer essa comparação? Como é que você viu a atuação da oposição naquele momento? Quer dizer, na verdade, enfim, os apoiadores de Dilma naquele momento. Teve uma união ali da esquerda que estava muito fragmentada, né? Porque desde o começo do segundo mandato da Dilma, o próprio PT estava fazendo oposição à Dilma, e aí quando começa o impeachment, a esquerda se une, e tem algo bonito nisso, assim, né? Na união
dessas forças, dos diversos espectros da esquerda, e que dura pouco tempo, né? Porque na eleição mesmo de 2018, isso já se desfez num momento crítico, que faltou por todas as partes, acho que pensar de forma mais generosa numa aliança que todas as partes iam perder algo, mas para um bem maior. E em geral ainda está faltando isso, assim, tipo um desejo. Eu sinto isso. Acho que ainda talvez tenha muito ego em cada uma das partes, muita falta de generosidade, de abrir mão de alguns ganhos individuais para uma união coletiva. E espero que isso aconteça antes da próxima eleição, né, em 2022. Mas ainda me parece um terreno distante. Você falou aí no início, passou assim rapidinho. Eu estou fazendo algumas entrevistas. Isso. Que você está em algum novo projeto relacionado ao momento político, enfim, a nossa situação hoje? Como é que está o seu trabalho agora? Sim, a gente está fazendo um projeto chamado Distopia, que é sobre esse momento atual, e a gente tem convidado quem quiser participar para mandar vídeos dos registros registros individuais dessa pandemia, que a gente vai licenciar no valor de R$1.000 o minuto. Então, estão todos convidados a participar. Licenciar apenas os que vão entrar no filme, né? Mas como é que é? Vai ser um documentário? Como é que você imagina? Como é que é essa proposta? Sim, ainda está em uma fase inicial, então nenhuma resposta definitiva, mas a princípio é um documentário que explora esse momento atual de crise política e tem focado muito não no centro de poder, como foi no Democracia em Vertigem, mas mais nas periferias e como elas têm sobrevivido na falta de Estado. Ou seja, não é específico sobre a situação na pandemia. Acaba pegando... começou durante, mas não vai se restringir a... Queria que você falasse um pouco, você é sempre um alvo aí dos Bolsonaro, os Bolsonaros te atacam muito. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você reage a isso? Enfim, se você acha que... Enfim, como é que você reage a esses ataques? Antes, porém, às vezes, contar um pouquinho sobre os ataques mesmo, né? Porque às vezes Sim. No Twitter, mas a pessoa talvez não tenha conhecimento. Então, conte primeiro como são os ataques e depois da sua reação. Tá. É interessante, porque o filme foi atacado antes mesmo dele existir. Quando a gente estava filmando no Senado, começaram ataques ao filme através de dois assessores, de dois senadores que se incomodaram com a nossa presença ali e foram plantando matérias falsas em diversos lugares para deslegitimar a nossa presença e tentar nos tirar o direito de filmar ali no Senado. Depois, quando o filme estreia, ele tem certos ataques durante a estreia, ali em junho de 2019, mas que se ampliam astronomicamente depois da indicação ao Oscar, em que o Bolsonaro fala que o filme era uma porcaria, apesar de não ter visto, e que era bom para quem gosta do que o urubu come, algo assim. O ministro da época, o Ricardo Alvim, né, fala que é uma ficção científica e começa a deslegitimar o filme dessa forma
que ecoa muito a Alemanha nazista, que o termo fake news é popularizado durante a Alemanha nazista, como uma forma dos nazistas atacarem qualquer jornalista que tentasse falar a verdade. Então, eles chamarem o filme de ficção é muito sintomático dessa reprodução desses valores tão pouco democráticos. Depois, dias antes da cerimônia, eu acordo quando eu ia finalmente focar em que roupa que eu ia vestir, eu acordo com a notícia de que eu estou trending topics no Twitter com hashtag Petra Costa mentiu, em inglês, que era uma resposta do Gabinete do Ódio a uma entrevista que eu tinha dado para o programa da Amanpour, na PBS americana, na TV americana, em que eu falava que o governo estava incentivando o assassinato de mais pessoas através da polícia, e que no Rio de Janeiro a polícia mata mais do que nos Estados Unidos inteiro, e que também estava incentivando o desmatamento da Amazônia. Eles falam que eu estava mentindo, e aí tem tweets nesse momento de todos os bolsonaristas mais conhecidos me atacando. Foi um perturbador, assim, nunca tinha sido alvo de tanta atenção, ainda mais de uma campanha de fake news, em que a própria SECOM, né, fez vídeos me chamando de mentirosa, de militante anti-Brasil. Mas assim que fica claro que são bons, também você se sente menos atacada, porque não são milhares de pessoas que estão ali, mas é uma ação coordenada de algumas poucas pessoas. Mas é sintomático de uma estratégia deles, e é incrível como logo depois foi acontecendo com outras mulheres, né? Com a Patrícia Campos Mello, depois Vera Magalhães, e como esse governo escolhe mulheres para serem alvo desse tipo de ataques, né, misóginos. Então, você tem... E a sua reação? Eu fiquei... Opa! Durante esse dia, depois comecei a tentar falar a verdade, assim, e desconstruir essa narrativa. Essa foi a minha reação, mas também tentando não focar muito, porque é algo que, se você fica ali vendo o Twitter, vendo as mensagens, vai te deixando meio louca. Então, desde então, eu tento ignorar, não olho o mínimo possível. Mas você chegou a sofrer algum tipo de ameaça física ou não? Mensagens, né, de ameaça. Mas logo depois veio a pandemia, então eu me isolei, como todos nós. Como está a sua vida na pandemia? Enfim, tentando trabalhar e tenho tido tempo para ler bastante, tenho criado tempo para ler, li Os Sertões recentemente, A Montanha Mágica, tenho visto muitos filmes e, ao mesmo tempo, dirigindo, às vezes presencialmente, às vezes remotamente, esse projeto. Bom, a gente vem falando do filme, assim, pontos, né, pontualmente. Eu queria abrir aqui um percurso aqui um pouco mais detalhado aí de voltar ao filme. Primeiro, acho que a primeira pergunta é sobre a concepção dele, as primeiras filmagens. O que você pode nos contar sobre isso? Você falou que estava lá nas manifestações. Então, qual é a gênese de Democracia em Vertigem? Sim, foi no início de 2016, ali março de 2016, teve a condução coercitiva do Lula, e em seguida tinha sido agendada essa grande manifestação a favor do impeachment. E eu também tinha uma prima que logo no começo desse ano tem uma prima que colocou no perfil dela Bolsonaro 2018.
E eu lembro que quando eu vi isso, eu sabia superficialmente sobre o Bolsonaro, eu comecei a pesquisar mais e vi vários vídeos dele e falei, gente, eu fiquei com desejo de entrar nesse câncer, de entender de onde essa doença psíquica estava vindo. E aí, em seguida, filmei a manifestação e vi que o buraco era bem mais embaixo e que essa doença estava já bastante alastrada. E decidi, eu fui com a Karen Gronit, que é assistente, que foi assistente de direção do começo ao fim do filme, e decidi naquele momento que eu faria um filme sobre isso. Eu tinha visto recentemente, poucos meses antes, Batalha do Chile, do Patrício Guzmán, e vi... Na verdade, quando eu vi o filme, eu tive desejo de ter feito um filme como aquele, e pensei que o momento tinha passado, assim. Quando eu vou na manifestação, fica claro que esse momento estava apenas começando, então eu senti a urgência, realmente, de fazer esse filme. E aí a gente foi para Brasília, com o João Atala, que virou o diretor de fotografia do filme, com quem eu não teria feito esse filme, porque ninguém teria tido a energia que ele teve durante os 3 anos, e a gente ficou... Eu chamei ele para ficar, acho que uma semana em Brasília, a gente acabou ficando quase um ano inteiro, o ano de 2016. E começou sendo um filme sobre o impeachment da Dilma. E então a gente filmou todo o processo de impeachment, né? As horas e horas de testemunha, defesa, acusação, na Câmara dos Deputados, depois no Senado. E aí isso gerou um material muito grande, porque enfim, quando a gente decidiu filmar todas as comissões, era um material gigantesco, assim, eram horas e horas e horas. Em paralelo, para mim era muito importante ter uma presença nas ruas. Então, em paralelo, a gente continuou filmando as ruas. Então, isso gerou um material gigante que a gente dividiu em diversos montadores. Tive a sorte de poder trabalhar com montadores muito experientes, como a Jordana Berg, que ficou responsável pela primeira parte até a votação de impeachment na Câmara dos Deputados. E ali ela construiu o que se tornaria tipo a estrutura germe do filme. E depois Felipe Lacerda, Joaquim Castro, Karen Harley, Tina Base, David Barker. E era isso, a gente dividia, cada montador ficava responsável por um período. Quando a gente começou a entender esse material, né, do impeachment, e a ter uma estrutura mínima dele, explodiu o escândalo contra o Temer, e a gente volta para Brasília para filmar. E aí, naquele momento, ficou claro para mim que o filme não era sobre o impeachment só, ele ia se tornar um filme sobre a crise política e que só poderia terminar no fim desse capítulo, que seria a eleição de um novo presidente. Então, me determino a filmar até a eleição do novo presidente. O filme, ele está... enfim, o fio condutor, você dá com a sua fala, você faz toda uma interpretação dessa situação, do contexto do impeachment, e fala muito da questão dos acordos, né, dos governos com as elites, você mesmo colocando que a sua família faz parte dessa elite. Olhando retrospectivamente, quer dizer, as empresas que fizeram, inclusive as reformas que você cita no Palácio da Alvorada, elas praticamente desapareceram ou reduziram muito o seu peso nesse processo todo. Como explicar isso? É uma dúvida que quer dizer, a elite derrubou esse governo, a elite que enfim, forçou a queda da Dilma, ao mesmo tempo, as grandes empresas, né, foram levadas de roldão nessa história. Hoje, a gente praticamente não tem grandes empresas como tinha há 10 anos. Como explicar isso nessa sua narrativa? E uma coisa até que
Queria que você comentasse a influência externa nesse processo todo. Uhum. Acho que são grandes empresas mais de infraestrutura, né? Muitas outras grandes empresas continuam. Os bancos ficaram intocados, apesar de ter vários indícios de que eles tiveram colaborações com a Lava Jato. E mesmo, acredito que se for entrevistar os acionistas dessas empresas, talvez elas sejam a favor do Bolsonaro ou do Moro até hoje, assim, por uma aliança de classe acima dos próprios, aqui vai acima dos próprios interesses, quase num ímpeto suicida. Mas acho que a nossa elite tem muito disso, né? Assim, a nossa elite foi desse ímpeto suicida de ser a favor de manter os seus interesses de classe, mesmo que isso signifique ter menos riqueza, por um pensamento pequeno. Porque se você for pensar, por exemplo, como a elite brasileira lidou com a abolição, com a escravatura, primeiramente, né? Assim, enquanto a elite americana pensava, vou tratar as pessoas escravizadas minimamente bem para elas sobreviverem, reproduzirem, assim eu terei que importar menos escravos e gastarei menos com isso. A elite brasileira nunca pensou nisso. Por isso que a gente é o país que mais importou escravos, porque os escravos aqui eram tão maltratados que eles tinham 5 anos de vida média de trabalho e eram tratados tão mal que precisava continuamente estar importando escravos. Então não era do seu interesse econômico ter essa atitude cruel e perversa, mas revela a mentalidade. Assim como revela a mentalidade também, depois da abolição da escravatura, enquanto os Estados Unidos faz o Homestead Act e dá acesso à terra aos escravos libertos, aqui até hoje não tem acesso à terra. E com isso a gente não cria uma classe média produtora, e com isso o país inteiro fica mais pobre. Então é uma elite que prefere ter um empregado a preço mínimo do que ter um possível comprador, né, do produto que ela vai criar. Então por isso que eu falo, é uma elite perversamente, uma mente pequena, assim, ela prefere não pagar o 13º e possivelmente perder a própria empresa, sabe? Tem como falou, um instinto suicida embutido nesse raciocínio? Tem um instinto que acaba sendo suicida, como esses... que ela acha que ela está se preservando, mas é no curto prazo, não no largo prazo. Né? De novo, isso lembra, né, o ocorrido na Alemanha no tempo do nazismo, né? As empresas apoiaram o crescimento de Hitler, a expansão do poder de Hitler antes da tomada efetiva do poder por ele, apoiaram e depois foram massacradas pela que virou o nazismo, né? Será que o crepúsculo dos deuses? Exatamente. Isso, né? A face mais uma reportagem em filme, né? Exatamente. E talvez seja o que se vê aqui, não? Isso. Outras semelhanças, né? Paralelos que podem se traçar entre o que a gente vive hoje e a gênese do nazismo e mesmo os primeiros tempos do nazismo. Não? Pois é, são muitos paralelos. O Ovo da Serpente também, do Bergman, acho que recomendo muito. Muito tem vários offs ali do narrador que poderiam ser aplicados ao momento atual. Agora, falando aí do nazismo, quer dizer, a gente teve no nazismo a gente teve a preocupação estética do nazismo, teve uma produção cultural, teve uma filmografia até, a gente tem excelente, teve, enfim, uma produção para, digamos, a cultura do nazismo ficasse se enraizando na sociedade. O que a gente está vendo hoje aqui no Brasil é quase uma destruição da cultura. Como é que você vê esse aspecto do governo Bolsonaro na cultura? Pois é, não tem. Acho que tem um desejo, né, de ter uma narrativa própria
uma produção cultural própria, né? Tem várias falas dele e dos secretários ou ministros dele que falam desse desejo de ter filmes que estão alinhados com a própria ideologia, né? De ter o pastor evangélico na presidência do Ancine, mas talvez falte ainda... Enfim, o Goebbels era um gênio, talvez falte esse gênio para realizar esses sonhos nefastos, mas, ao mesmo tempo, no âmbito das mídias sociais, eu acho que eles têm tido essa genialidade de criar uma narrativa própria que se dissemina muito rapidamente. Talvez a cultura que eles estejam criando seja a cultura dos memes, a cultura dessa... essa coisa construída de Twitter, Instagram e outras redes sociais, ela começa a ganhar um corpo de cultura, ou não? Que caminho isso pode tomar? Sim, definitivamente, já mudou o DNA da sociedade, assim, tipo, do eixo que o apoia. Eles acho que nunca mais vão ver... Mudou o DNA? Como é que é? Como é que você falou? Eu acho que dos apoiadores do Bolsonaro, se você pega, eles provavelmente em 2012 viam um jornal nacional e acreditavam em tudo que estava sendo falado. Hoje eles não acreditam em nada. Talvez eles liam a Folha de São Paulo e acreditavam. Hoje eles chamam de foice de São Paulo, enfim. Então, mudou a forma deles de perceber e digerir cultura, totalmente. Eles acreditam muito mais no que eles recebem nas linhas de transmissão de WhatsApp do que é publicado nos jornais. A Globo virou jornalismo comunista. Pois é. E do ponto de vista da democracia, assim, uma reflexão sua, passados 4 anos da votação, como é que a democracia está demolida no Brasil? Aqui eu aproveito para citar um mais recente caso aí de atentado à democracia, à liberdade de expressão, que é esse ataque ao Luiz Nassif, ao blog do Luiz Nassif, que está proibido de publicar notícias sobre a BTG Pactual por uma decisão judicial. Como é que está a nossa democracia, Petra? Caiu o precipício abaixo? Não tem... Eu acho que ela caiu. Perdeu o equilíbrio total. Ela caiu do precipício. É difícil de saber, assim, temos mais militares no governo do que tínhamos durante a ditadura militar. Temos um governo que é antigoverno, né, que tem em cada um de seus ministérios um ministro responsável por destruir o que ele deveria construir. E temos essa rede de fake news que cria universos paralelos e que deslegitima, assim, destrói o poder do quarto poder, né, que é a imprensa. Então, temos ainda assim, o Supremo, que equilibra algumas coisas, o Congresso, que continua com seus problemas endêmicos, né, de um centrão fisiológico, mas também tem uma oposição que está fazendo um papel muito importante. Então, está sendo segurada a fiapos, não sei até quando. E acho que o mais urgente continua sendo, apesar da dificuldade que a pandemia impõe, o engajamento popular, né? Tentar construir uma oposição nas ruas, quando for possível, e trabalhos de base, porque a esquerda era muito boa nisso nos anos 80, que era um período tão tenebroso, talvez não tão tenebroso, mas semelhantemente tenebroso como o atual, e que, enfim, todas as possibilidades estão aí para construir esses trabalhos de base. Falta o ímpeto. Acho que muitas pessoas acordam na véspera da eleição, a gente precisa acordar um pouco antes e fazer esse trabalho, e também tentar procurar
ter a criatividade de criar outros mecanismos dentro desse universo das redes, mas não só. Acho que o trabalho de base é muito necessário. Falta gente falando com a população, né? Tentando criar diálogo. E eu espero muito que assim que a pandemia acabe, que muitos sintam e tenham a ação de fazer isso. Um trabalho de base vasto. Você fala de trabalho de base, mas as eleições acontecem aqui a cada 2 anos e parece que a oposição está sempre tentando trabalhar para as eleições, e esse trabalho de base tão falado fica para depois. Pois é. Pois é. Isso precisa mudar, porque senão a gente vai continuar nessa sina, porque agora o buraco está tão embaixo que a gente precisa criar um novo vocabulário em comum. Uma coisa que você já comentou outras vezes, mas a questão do registro desse golpe ter sido feito muito por mulheres, né? Como é que você vê a produção das mulheres hoje, nesse momento pós-golpe, nesse momento terrível que a gente está vivendo? Produção artística? Produção artística. De mulheres. Isso. Os 2 filmes mais emblemáticos, por exemplo, sobre esse momento foram o seu e o da Guta, né? O processo. Sim. Né? Só para citar 2 exemplos aí. Sim, da Maria Augusta Ramos. Isso. O processo, e ela fez outro que acho que ela estava lançando agora. Sim. Que é sobre o período Collor, se eu não me engano, ainda não vi, estou muito curiosa para ver. E, enfim, tem o Bicho a Travesti também, acho que é da Cláudia Priscila, que é um filme que eu ouvi falar muito bem, que eu quero muito ver. Eu, recentemente, tive um pequeno mergulho no cinema de mulheres negras brasileiras, como Viviane Ferreira, que fez O Dia de Jerusa, Ju Vicente, que fez um curta lindo. Se você entrar no YouTube, em algum desses filmes, um vai levando ao outro, assim, então recomendo muito, chamado Botas, Cores e Botas, muito bom, meio que uma crítica ao racismo tão presente na minha infância, na infância dela, através daquela presença onipresente da Xuxa e das suas paquitas. E a Ju Vicente tem uma produção ótima com a produtora dela, Prêt-à-Porter Filmes, também, com várias entrevistas com artistas e personalidades negras brasileiras. Recomendo também o Cabela, da Yasmin Tainá, que é muito bonito, um curta. E alguns outros que eu não estou lembrando o nome, mas vão estar nessa mesma playlist do YouTube, que vale a pena assistir. Tem Manuelas, da Clara Linhar, sobre a Manuela, que é uma liderança no Equador, que viveu um episódio bem forte lá, vale a pena ver. Tem muitas mulheres cineastas, tem 2 filmes que eu tive envolvida de cineastas mulheres, um é da Bárbara Paz, que é Babenco, que ainda não estreou no Brasil, mas ganhou o prêmio de melhor documentário em Veneza, que é lindo, é um poema ao Babenco, ao Hector Babenco. E o filme Êxtase, da Moara Passoni, que eu produzi e que a Moara fez um ensaio poético sobre anorexia, mas muito mais do que isso, sobre também o amadurecer e as dificuldades no encontro com o próprio corpo. Assim, recomendo bastante esses filmes que ainda não estão disponíveis aqui, mas em breve estarão. Essa
pensando em outros. tão grande, marcante aí, produção feminina, ela pode ser entendida também como uma resposta ao que a gente vê com o recrudescimento da direita no Brasil e no mundo, há também o recrudescimento do machismo e do ataque às mulheres, né? Ponha-se no seu lugar, volte para casa, vá trabalhar em casa, enfim. Isso é uma espécie de resposta ou isso já é o resultado de um crescimento, né, de um trabalho que as mulheres já vinham desenvolvendo há, sei lá, décadas? Eu não sinto que esses trabalhos são uma resposta a um machismo ascendente. Acho que o machismo no Brasil sempre foi muito preponderante e muito invisibilizado. Assim, desde 2013 ele começa principalmente 2015, ele começa a ser desvelado através dessa segunda onda do movimento feminista que vem com toda a força, assim. E não só no Brasil, mas no mundo, né? Essa segunda onda feminista, talvez com o Me Too, e agora é interessante, o Uruguai também está vivendo um Me Too deles, que está atacando todas as indústrias através de contas anônimas, que o Brasil ainda não teve, assim, eu sinto que o Brasil ainda não teve uma onda de denúncias de assédio como pode vir a ter, assim, acho que ainda tem muitos assédios invisibilizados no cinema, no teatro, em todas as áreas, assim, mas eu mesma sei de um caso emblemático no teatro que continua silenciado, um dos maiores diretores de teatro brasileiros, que abusou muitas mulheres, inclusive a minha irmã, que aos 16 anos e que, enfim, contribuiu com a depressão dela que acabaria no suicídio. E nenhuma dessas mulheres, na época que eu falei com elas, teve coragem de vir a público. Então, ainda tem muitas histórias que não foram contadas a própria nessa área. politização do aborto aqui é uma coisa também que parece tão medieval e que continua e ele não consegue, né? Pois é. Como pode? Acho que quando a gente vai olhar para trás, a gente vai ver, talvez foi o último país no Ocidente a legalizar o aborto, assim como a escravidão. E mesmo quando há denúncias, não raro a vítima se torna acusada, né? Se torna ré. Como um caso horrível da menina. Enfim, não foi ré, mas foi atacada ali, né? E agora com essa portaria aí ministerial que determina que os médicos que realizam aborto legal têm que comunicar à polícia aquilo. O que é uma... Bom, enfim, qual a sua opinião a respeito disso? Não, é um absurdo sem tamanho. Eu acho realmente que vai ser dessas coisas que a gente vai olhar para trás e falar como pudemos ser tão atrasados por tanto tempo e causar tanto sofrimento, né? A quantidade de mulheres que morrem por ter que fazer abortos ilegais e recorrer a estratégias improvisadas, assim, eu vejo amigas minhas, assim, quando estão nessa situação, o quão desprotegidas elas ficam, assim, sem nenhum acesso a nada, assim, e são pessoas privilegiadas, mulheres trabalhadoras sofrem muito, assim, é um atraso sem tamanho. Bom, mudando de assunto aqui, você com Democracia em Vertigem se tornou uma das poucas cineastas, dos poucos cineastas brasileiros a entrar aí nesse mundo do Oscar. Então, é o momento social aqui da nossa conversa. Conte um pouco aí do seu momento Oscar, momento tapete vermelho, enfim, toda essa história que também contribuiu para levar mais longe essa discussão que o seu filme propõe, né? Sim, isso foi muito bom, poder
levar o filme a plateias que nunca teriam acesso, né? Enfim, acho que estar com a Netflix foi um grande privilégio, que pôde o filme ser lançado, né, globalmente, e eles, além disso, investiram na campanha do filme para o Oscar, que era algo que eu nunca tinha vivenciado antes, mas que é muito intenso, né? Tem muitas exibições que acontecem nos Estados Unidos por conta da campanha, e é um trabalho integral ali que você fica por conta para poder os membros da academia terem acesso ao filme, assistirem e votarem. E eu acho que pelos Estados Unidos está vivendo um fenômeno muito semelhante, né? O Bolsonaro e o Trump se espelham em tantas formas, e na época eles também estavam vivendo o impeachment do Trump, no caso que não aconteceu. Então tinham muitas semelhanças desse processo de erosão democrática que ecoava ali. Então acho que isso foi uma das razões que o filme acabou sendo nomeado. E eu fiquei felicíssima, não esperava. Eu fiz todo o trabalho, mas achava que as chances eram mínimas, porque geralmente são filmes americanos e todo mundo dizia que tinha uma vaga para um filme internacional. E foi a primeira vez na história que foram 4 documentários internacionais que foram nomeados. Ninguém esperava. Tinha um filme que todo mundo dava por certo que ia ser nomeado, que tinha passado em todas as listas, ganhou todos os prêmios anteriores, que era Apollo 11, e que no final não entrou, e entrou o nosso. Além de 2 filmes sobre a Síria, um da Macedônia e o Indústria Americana, né? E 4 deles eram dirigidos ou co-dirigidos por mulheres. Então foi um ano bem único nesse sentido, em que acabou o Parasita ganhando o melhor filme. Então mostra que foi um ano fora da curva. Que acho que faz parte também da internacionalização do Oscar, que vem convidando cada vez mais membros internacionais. Percebeu que não dava mais para ser um clube de homens brancos velhos. E aí a experiência foi muito legal. Acho que o evento mais legal de participar é uma semana antes do Oscar, que é um almoço com todos os indicados, em que você tem a chance realmente de conhecê-los, porque ali na cerimônia é tudo muito rápido e intenso. Mas ali eu pude conhecer os outros indicados, e não tinha imprensa, não tinha produtor, não tinha indústria, era só os indicados mesmo. Foi bem legal. Você ficou tietando alguém ou pensou assim, esse preciso tirar foto com esse, preciso tirar foto com aquele? Tietei vários, tietei o Tarantino, tietei o Al Pacino, tietei o Brad Pitt. Me falaram para perguntar para você sobre a foto com o Brad Pitt. Pois é, conversamos ali bastante. Eu tinha acabado de entrar e aí eu estava com a Wad, que é a diretora do documentário da Síria, a gente falou, vamos lá falar com ele. E a gente foi, e ele foi super atencioso, conversamos bastante. Ele se interessou bastante pelo filme, tinha visto uma série que ele achava parecida, que eu ainda não vi, mas eu preciso deixar, Bandidos na TV, que está na Netflix. Enfim, ele foi super legal. Ele e Tarantino também foram hiper simpáticos. Legal. Acho que a gente vai se caminhando para o final, lembrando a todos vocês que nos acompanharam aqui que essa entrevista fica disponível para ser revista no nosso canal de vídeo, no YouTube, o Tutameia TV. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Lá você encontra a reportagem que a gente vai fazer sobre essa entrevista, mais fotos e o link direto também para o vídeo no YouTube. Dito isso, que a gente convida, então, a Petra a fazer a sua mensagem aí final aí dos nossos pessoal que nos acompanhou e que vai seguir com a gente pela internet afora. Bom, acho que
a iniciativa e toda a presença do Tutameia tem sido uma inspiração nesses tempos de obscuros. Vocês têm feito reportagens importantíssimas, então que continuem seguindo esse canal. E é isso, acho que a sobrevivência da democracia agora vai depender de cada um de nós. E, embora os tempos incitem a paralisia, acho que a gente precisa lutar contra essa paralisia e fazer o que está ao nosso alcance para preservar o que resta da nossa democracia e tentar criar novos sonhos para ela. Obrigada. Obrigada, Legal. muito Muito obrigada. obrigada, Petra. Tchau, Tchau. Petra. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Visite lá o site, se inscreva no Tutameia TV, clique na sinetinha para receber informações sobre novos vídeos e visite o site, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.